Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Hoje, quem entra na justiça para reivindicar a inclusão de todas as contribuições feitas ao INSS, inclusive as anteriores a julho de 1994, pode se deparar com decisões judiciais radicalmente opostas, mesmo quando o assunto parece já ter sido pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. E atenção, é justamente essa incerteza que pode significar o aumento ou a redução drástica do valor do seu benefício, pegando muitos segurados de surpresa. Por isso, não se engane com a aparência de estabilidade. A cada novo despacho, há uma possibilidade concreta de mudança de entendimento, e quem não acompanha de perto pode perder dinheiro que é seu por direito. Logo no início do nosso encontro de hoje, quero que você comente: revisão da vida toda já. Esse é o seu posicionamento. É sua indignação diante das injustiças cometidas contra os aposentados do Brasil. Marque sua presença nesse movimento, porque batalhar contra esse tipo de injustiça é lutar para recuperar o que você contribuiu durante toda a sua vida. Vamos direto ao assunto. O que está pegando fogo atualmente envolve uma verdadeira batalha jurídica sobre a famosa regra da decadência, aquele prazo de 10 anos que limita o direito de pedir revisão do benefício. Recentemente, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, proferiu uma decisão que trouxe grande impacto. Ele derrubou uma sentença que aplicava a decadência e considerou que sequer há decisão definitiva sobre isso nesse contexto. Em outras palavras, ele reconheceu que aplicar o prazo de decadência, sem que o Supremo tenha esgotado o julgamento do chamado tema 1102, que trata justamente da revisão da vida toda, não faz sentido. Para entender a dimensão dessa decisão, é preciso lembrar que, depois de anos e anos de contribuições com o suor do rosto, muitos aposentados se veem recebendo valores bem inferiores ao que realmente deveriam. Tudo porque o INSS ignora as contribuições anteriores ao chamado Plano Real, de julho de 1994. Só que não basta reconhecer a injustiça. É preciso enfrentar um cenário de disputa, insegurança e muita ansiedade nos tribunais. Para agravar ainda mais, existe a armadilha da decadência. Se o aposentado não pedir a revisão dentro de 10 anos depois do primeiro pagamento, em tese, perde o direito. Ocorre que vige uma suspensão nacional dos processos, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, justamente enquanto o tema 1102 não é julgado de forma definitiva. Mesmo com essa suspensão, juízes pelo país continuam dando sentenças, muitas vezes negando os pedidos e aplicando a decadência como se não houvesse nenhuma orientação de sobrestamento. Isso vem criando decisões conflitantes no Brasil inteiro, de Fortaleza ao Rio Grande do Sul, do Paraná a São Paulo, deixando advogados e aposentados perplexos com tanta insegurança. Na decisão de Cristiano Zanin, ele foi enfático. O juiz de primeira instância, ao julgar a improcedência do pedido alegando decadência, desrespeitou a ordem da Suprema Corte, que manda suspender todos os processos que envolvam a revisão da vida toda, até que o caso seja definitivamente resolvido. E o detalhe que faz toda a diferença: mesmo as famosas ações diretas de inconstitucionalidade, conhecidas como ADIs, mais especificamente a ADI 2111, não têm força para modificar, de imediato e por si sós, esse entendimento, tampouco revogar a decisão de suspensão determinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Aliás, o que se discute nas ADIs é diferente do objeto do tema 1102, que continua à espera de uma solução definitiva. Isso mostra que, enquanto o tema 1102 está sob exame, a discussão sobre decadência fica suspensa e toda decisão contrária pode ser derrubada. Só que essa não é a única decisão recente do ministro Zanin. Em outro processo, ele proferiu decisão contrária ao aposentado. Reconheceu que a decisão tomada nas ADIs poderia sim ser aplicada
e determinou o retorno do processo à tramitação. Isso evidencia uma incoerência ou até mesmo uma revisão de posicionamento, o que aumenta ainda mais a sensação de instabilidade e insegurança jurídica para quem depende da justiça para ver seus direitos garantidos. Essa reviravolta judicial, um dia reconhecendo a suspensão e a proteção contra a decadência, no outro apontando a possibilidade de aplicação imediata das ADIs, coloca os aposentados em um ambiente de extrema ansiedade. Afinal, como confiar que o direito será respeitado se o próprio judiciário oscila tanto em seus entendimentos, inclusive com decisões conflitantes do mesmo ministro? Dentro desse cenário, é fundamental compreender o papel das regras de transição. Quando a legislação mudou, em 1999, com a Lei 9.876, estabeleceu-se um critério segundo o qual só seriam consideradas as contribuições feitas a partir de julho de 1994 para a maioria dos segurados, deixando para trás contribuições anteriores, muitas delas feitas em moeda desvalorizada, é verdade, mas outras tantas que deveriam garantir um benefício mais justo. A tal regra de transição foi concebida como forma de amenizar eventuais injustiças, mas, na prática, tirou de muitos trabalhadores o direito de ter considerado todo o seu esforço, todo o seu trabalho. Assim, a batalha jurídica sobre o que vale mais, a regra permanente ou a regra de transição, resultou numa espécie de loteria judicial. Quem tem documentação antiga, quem guardou carnês e pode comprovar recolhimentos anteriores ao Plano Real, sente-se especialmente prejudicado pela exclusão dessas contribuições. E é esse movimento que deu origem à chamada revisão da vida toda, que consiste exatamente em permitir ao segurado optar pela regra que seja mais vantajosa, considerando-se todos os valores vertidos ao sistema previdenciário. No entanto, por trás dessa discussão, há um detalhe prático essencial: não é automático. O aposentado precisa provar, com documentos e cálculos, que a aplicação da regra geral, ou seja, levando em conta todas as contribuições, gera um benefício maior do que se aplicar apenas as contribuições feitas após julho de 1994. Isso exige acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, análise detalhada e, muitas vezes, contagem precisa das contribuições com correção monetária e de acordo com as normas vigentes à época de cada recolhimento. Voltando à questão da decadência, a decisão mais recente de Cristiano Zanin traz um pouco de esperança quando reconhece que não se pode aplicar a perda do direito enquanto não houver julgamento definitivo do tema 1102 pelo Supremo Tribunal Federal. O reconhecimento de que a suspensão dos processos existe para evitar decisões precipitadas se torna ainda mais relevante, pois impõe uma espécie de proteção extra aos aposentados enquanto persiste a indefinição. Contudo, com outra decisão do próprio ministro admitindo a tramitação de processos com base nas ADIs, fica claro que nem mesmo os ministros da Suprema Corte estão 100% alinhados, o que só aumenta o temor de quem espera uma palavra final sobre o assunto. Essa exposição de realidades com decisões opostas demonstra um problema maior, que é a ausência de segurança jurídica. O aposentado não pode ser penalizado por uma justiça que se mostra vacilante, capaz de beneficiar num caso para, em seguida, negar em outro muito semelhante. Inclusive, espera-se ainda para setembro a posse do ministro Edson Fachin e a retomada do julgamento do pedido de vista feito pela ministra Carmen Lúcia, o que deve movimentar novamente o debate sobre a revisão da vida toda. Nesse ambiente de indefinição, há quem defenda a via legislativa como única solução para garantir estabilidade. Um projeto de lei que obrigue o INSS a considerar todas as contribuições, sem depender de decisões judiciais, pode finalmente garantir que cada segurado receba sobre aquilo que de fato contribuiu, sem o risco de decadência prejudicar milhares de trabalhadores que dedicaram décadas ao país.
O que fazer enquanto isso? Na esfera judicial, é preciso agir, dando entrada no processo de revisão, apresentando a documentação e informando à Justiça a existência da suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, é fundamental acompanhar de perto as movimentações e atualizações dos casos, tanto no próprio processo quanto nos tribunais superiores, para que eventuais decisões precipitadas ou ilegais possam ser contestadas a tempo, inclusive por meio de reclamação constitucional, mecanismo usado para garantir que ordens do Supremo sejam respeitadas por juízes de instâncias inferiores. Se você, por acaso, já teve seu pedido negado em razão da decadência, converse urgentemente com seu advogado sobre a possibilidade de impugnar essa decisão com base na suspensão nacional dos processos. Caso ainda esteja aguardando o julgamento, mantenha-se atento ao andamento do tema 1102, pois a definição desse recurso será determinante para todos os demais processos no país. Na prática, a diferença entre aplicar ou não a revisão da vida toda pode representar um salto expressivo no valor do benefício. Há relatos de segurados passando de R$ 2.000 para R$ 5.000 mensais ou até mais, a depender do histórico contributivo. Também é preciso considerar valores retroativos, que podem alcançar centenas de milhares de reais em alguns casos. No entanto, não se iluda. Nem todo mundo terá aumento substancial. O que importa é que cada um receba exatamente aquilo que contribuiu, sem injustiças ou privilégios indevidos. Outro ponto menos abordado, mas fundamental, são as estratégias jurídicas para preservar o direito dos aposentados. Por exemplo, quando o processo está suspenso ou em fase de recurso, cabe ao advogado buscar constantemente atualizações, apresentar requerimentos de prioridade e não se omitir diante de decisões equivocadas de juízes de primeira instância. A reclamação constitucional é uma dessas ferramentas, utilizada para garantir o respeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e evitar prejuízos irreparáveis aos segurados. Além disso, importante reforçar: as decisões judiciais sobre revisão da vida toda não mudam o que foi definido nas ADIs 2111 e outros temas semelhantes, mas cada instrumento tem sua serventia. As ADIs discutem a constitucionalidade de dispositivos legais, enquanto a revisão da vida toda trata da melhor regra aplicável a cada caso individual, observando sempre a supremacia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. E como ficam os processos após essas decisões contraditórias? A regra geral deveria ser aguardar o julgamento final do tema 1102, mantendo suspensa qualquer análise sobre decadência. Mas, diante da insegurança atual, muitos juízes têm decidido de forma autônoma, uns reconhecendo a prescrição do direito, outros aplicando a revisão e outros ainda aguardando orientações superiores. Por isso, o acompanhamento processual e a atuação firme do advogado são essenciais para impedir perdas de direitos. Na prática, a dica de ouro é: nunca assuma que seu processo está seguro apenas porque existe uma suspensão nacional ou porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal parece ser favorável. Verifique tudo com frequência, cobre respostas de seu advogado e mantenha toda a documentação organizada, pois o cenário pode mudar a qualquer momento. O que se percebe, no fundo, é que o aposentado brasileiro tem sido testado em sua paciência, esperança e, sobretudo, na capacidade de confiar nas instituições. Com décadas de trabalho e contribuição honesta, precisa agora lutar pelo direito de ter suas contribuições reconhecidas na forma de um benefício digno. É por isso que a pauta da revisão da vida toda não é apenas técnica ou burocrática. É, antes de tudo, um debate sobre justiça, respeito e sobrevivência. A justiça, infelizmente, ainda se mostra vacilante e as viradas de entendimento deixam milhares de brasileiros inseguros. Isso cria situações em que,
Mesmo existindo uma ordem clara do Supremo Tribunal Federal para suspender os processos, juízes em diferentes estados insistem em julgar pedidos de revisão e aplicar decadência. O que vemos é um cenário em que cada dia pode surgir uma interpretação nova, o que é desesperador para quem depende do benefício como única fonte de sustento. Para complicar, nem todos os advogados estão atentos a essas nuances, e muitos processos acabam sendo decididos desfavoravelmente por falta de um acompanhamento rigoroso. Nesses casos, a impugnação por meio de reclamação constitucional é essencial, mas precisa ser feita com rapidez e precisão. Outro aspecto importante é a chamada modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando uma decisão tem impacto coletivo, o tribunal pode decidir a partir de quando ela passa a produzir efeitos, o que pode resguardar direitos de quem já estava em processo. A expectativa é que, após a posse do ministro Edson Fachin e o término do pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, tenhamos uma definição sobre isso, o que pode mudar significativamente o cenário dos aposentados. No âmbito legislativo, a discussão sobre projetos de lei segue intensa. Se a via legislativa realmente avançar, milhares de trabalhadores que não tiveram oportunidade de ingressar com processos judiciais poderão finalmente ver reconhecido seu direito à revisão da vida toda. Por outro lado, há interesses contrários, principalmente por parte do próprio INSS, que teme o impacto financeiro dessas revisões em massa. E, diante desse contexto de insegurança, vale destacar também as revisões alternativas. Existem mais de 20 tipos de revisões de benefícios previdenciários, algumas das quais nem dependem do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Exemplos incluem a revisão do teto, da regra de cálculo, do tempo especial ou de situações específicas envolvendo pensões e auxílios. Ao buscar orientação e analisar cada caso, o aposentado pode ampliar suas possibilidades de melhorar o benefício e assegurar valores retroativos, sem depender exclusivamente da revisão da vida toda. Por fim, a lição que fica é: informação é poder. Acompanhe as decisões, não se acomode diante de pareceres negativos, busque atualização constante e valorize a atuação do profissional especializado, pois cada detalhe pode ser crucial para garantir o reconhecimento de um direito legítimo. Continuando esta conversa, é importante explicar como a revisão da vida toda difere diretamente das revisões tradicionais que ocorrem no INSS. Enquanto as revisões comuns tendem a corrigir erros de cálculo ou de registro, a revisão da vida toda questiona o próprio critério utilizado pelo INSS para colocar ou excluir contribuições em períodos específicos, especialmente aquelas anteriores à mudança do padrão monetário em julho de 1994. Este é o cerne da disputa, e por isso, quem tem vínculos antigos e salários mais elevados naquela época pode ter prejuízo significativo se não agir para buscar seu direito. O impacto social disso é gigantesco. Milhares de aposentados aguardam não só o reajuste dos valores mensais, mas também recursos que podem mudar radicalmente sua condição financeira, garantir tratamento de saúde, qualidade de vida e até dignidade no dia a dia. Ao mesmo tempo, o embate trava na esfera judicial, levando casos para todos os tribunais regionais federais e para o próprio Supremo Tribunal Federal, que ainda está para definir de forma conclusiva o futuro dessa revisão. Considerando tudo isso, há que se pensar também nos riscos do processo. Quem está fora do limite decadencial, ou seja, quem já passou dos 10 anos, precisa agir rapidamente. Cada decisão nova pode alterar as regras, e experiências recentes mostram que o segurado pode tanto ganhar quanto perder, dependendo da regra final adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, para evitar a surpresa de decisões negativas, é fundamental que tanto o segurado quanto o advogado façam acompanhamento detalhado e regular do processo. A cada novo entendimento, pode ser necessário apresentar recurso, requerimentos
ou contestar decisões equivocadas. O sistema é complexo e exige preparo, mas também dedicação e vigilância. Só assim se diminui o risco de perder direitos por omissão ou desatenção. No meio desse turbilhão, é necessário entender que o contexto mudou muito nos últimos anos. Antes de todo esse debate, a revisão da vida toda era vista como uma tese ousada e pouco provável de prosperar nos tribunais. Mas, com o avanço das decisões e o reconhecimento de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, passou a ser uma esperança real para muitos brasileiros. A insegurança persiste, mas a mobilização é intensa, e esse envolvimento coletivo pode fazer diferença decisiva. Diante de tudo isso, só quem está atento, busca orientação jurídica qualificada e acompanha o desdobramento dos casos, terá chance efetiva de garantir o benefício justo e digno que tanto merece. Por isso, é preciso agir com cautela, estratégia e motivação. A justiça é cheia de curvas, mas também abre portas para quem conhece seus direitos e busca atendimento especializado e humanizado. Portanto, mantenha-se firme, informado e vigilante. As decisões judiciais mudam com frequência, e enquanto não houver uma posição definitiva do Supremo Tribunal Federal ou mudança legislativa, prevalece mesmo é o cuidado, a estratégia e a persistência do segurado e do advogado. Seja qual for o desfecho, seu direito de receber aquilo que contribuiu está protegido pela mobilização coletiva e pelo esforço técnico de milhares de profissionais dispostos a batalhar até o fim. O caminho é longo e cheio de obstáculos, mas cada passo é importante. Não desista de acompanhar as notícias, buscar orientação e proteger seu benefício. Afinal de contas, o reconhecimento do direito à revisão da vida toda não é só uma vitória individual, mas uma garantia de respeito, justiça e valorização de toda uma trajetória de trabalho e suor.